Gente, de volta aqui na nossa live do Janeiro Branco. Hoje, a live do Janeiro Branco, nós estamos falando sobre saúde mental dos enfermeiros, sobre a rotina do hospital estressante. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial, uma enfermeira, né, top, para estar falando aqui com a gente. A Priscila é casada há 11 anos, é mãe da Liz. Ela é especialista em terapia intensiva de urgência, emergência e trauma. E atualmente ela trabalha no hospital. Agora deu certo, amiga. Então eu estava aqui te apresentando, né? Estava aqui te apresentando e o que faltou é que você trabalha em 2 hospitais, no hospital daqui de Sete Lagoas, né? E trabalha também na Unimed. E a Priscila, né, tem uma experiência muito legal. O Janeiro Branco é a conscientização, né? Que a gente precisa preocupar com a nossa vida mental, emocional, para que a gente possa ter um trabalho de qualidade. E eu quis, né, abordar o assunto aí com enfermeiros, nessa área hospitalar. Os enfermeiros vivem uma rotina muito estressante, né? E eu gostaria que a Priscila aí primeiro cumprimentasse as pessoas, acrescentasse alguma coisa sobre você, né? Que eu não falei, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu quero pedir desculpas, né, pela demora, né, Ana? Fiquei aqui tentando, eu acho que é a falta de experiência. Não faço live igual você, não estou experiente, né? Mas para mim é um prazer, Ana, estar aqui com você, discutindo um assunto tão relevante, né, para nós da área da saúde. Eu acho que é um assunto que não deveria ser falado apenas, né, debatido apenas no mês de janeiro, mas o que a gente vê na prática é uma equipe, né, uma turma que precisa muito de uma assistência psicológica. Porque se a gente tem um pilar que é a nossa saúde emocional, física e psicológica bem alinhada, a gente consegue dar uma assistência de qualidade, né? Eu só queria acrescentar isso, né? Que a nossa saúde emocional, a gente não deve gerar só apenas no mês, né, de janeiro, né? A gente deveria olhar mais profundo para esse enfermeiro que está ali na batalha, né? Passamos por tantas situações adversas e às vezes a gente passa e resolveu e passou e as questões emocionais vão ficando para trás. Mas eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre isso, me sinto honrada, Ana, por você. E eu achei o máximo você falar que eu sou uma pessoa muito feliz, e eu sou mesmo, muito alegre. E assim, essa eu acho que é uma das minhas características que me faz caminhar e continuar com o propósito que Deus tem para minha vida também no trabalho, sabe? Porque levar uma vida carrancuda, enfermeiro carrancudo, não dá certo, não. Né? A gente tem que ser feliz, né? E sabendo qual que é o nosso propósito. Então, muito obrigada por falar sobre isso e por nos incluir nesse Janeiro Branco na sua agenda, viu? Deus te abençoe, amiga. Amém, que legal. Ô, Priscila, eu ia falar que você era a enfermeira do barulho. Que você é animada, alegre, feliz, tem amizade, é a enfermeira do barulho. Você não é enfermeira que passa que ninguém percebe, não. Você é de presença, né, Priscila? Então, você tem um destaque diferencial. Então, a nossa conversa aqui com a Priscila, eu quero, assim, que a Priscila nos dê, gente, dicas, né, pela vivência, pela prática, por tudo que você vive, pelos anos de experiência. Muitos outros enfermeiros que estão começando a caminhada, começando no hospital, nós que ficamos de fora, que muitas vezes assim, recebemos esse serviço dos enfermeiros, mas eu queria que você desse dicas, né? Hoje falasse com a gente assim, de uma maneira bem prática, por isso que eu gosto de trabalhar com essa questão de dicas, de uma maneira bem prática, que você desse para a gente 5 dicas de como que pode um enfermeiro trabalhar bem, viver bem, dicas para viver uma vida de qualidade, né? Na saúde mental. E aí eu vou acrescentando também, a gente vai conversando, mas coloque você aí a primeira dica. Antes disso, tem aqui, olha, uma pessoa chamada Eusane, sabe? Falando assim, minha preciosa, quem será que é? Ah, que legal, né, minha mãe? A minha mãe também entra sempre nas minhas lives. É a primeira a entrar. Que
legal. Então, Viu, Eusane? Que bom que tá aí. obrigado, mamãe. Beijo. Deixa eu contar para vocês. 5 dicas que você me fala, né? Me pede para que eu cite aqui. Seria, acho que a primeira dica é cuidar de si, né? Atividade física importante, alimentação para trabalhar é importante, sono é importante. E como é importante o sono? Eu falo por mim, né? Eu trabalho em 2 lugares, né? A minha rotina é bem pesada, eu faço 24 horas, de um lugar eu já vou para o outro lugar. Uma opção, tá? Trabalho em 2 lugares porque temos propósito como família, temos propósitos, né, para cumprir, temos sonhos, temos alvos, mas não é algo que eu penso em ficar para sempre em 2 empregos, né? E nem é bom, exatamente por isso, porque acaba que a gente não tem tempo para cuidar da gente mesmo, né? Então, eu tenho feito atividade física, né? Esse ano eu coloquei como meta e comecei, estou com meu esposo, estamos firmes na atividade física, alimentação. Só não durmo tanto porque não tem como dormir, porque eu trabalho. A segunda dica que eu dou, separar tempo em família, né? Como isso é importante? A nossa família é a nossa fonte de energia. E é na nossa casa que a gente vai encontrar forças para a gente continuar caminhando. Né? É no sorriso do nosso filho, é no abraço do nosso esposo, né? É naquele clima harmonioso, que nem sempre a gente encontra no lugar do nosso trabalho, naquela ambiência, mas é na nossa casa, é no nosso refúgio, é que a gente vai cumprir o nosso papel da maneira certa. Né, da maneira que realmente nós somos, né? E é na nossa família que nós somos quem somos mesmo. Somos pais, somos mães, somos esposas. Eu sou a Priscila na minha casa, eu sou a Pete para os meus conhecidos, né? Eu sou a Pri para alguns, e isso é importante. Eu sei quem eu sou, né? E eles sabem quem eu sou também. Eu não sou a enfermeira dentro da minha casa, eu sou a Priscila mãe, né? Eu sou a Priscila esposa, eu sou a Priscila filha, né? Outra dica importante que eu dou. Pri, até fazendo intervalo aí entre as suas dicas, essa segunda dica, até para a gente ver um pouquinho, que você é bem engraçada também, né? Eu gosto de fazer piadinha, mas hoje, quando eu convidei a Pri para fazer a live, né? Eu falei assim, a Pri vai entrar de toquinha. Eu falei, Pri, você não vai entrar de toquinha? Gente, ela achou que eu ia entrar de toquinha. Oh, meu Deus do céu. Mas eu não entro de toquinha mesmo. Eu falei, você viu como é que eu trabalho? As minhas amigas aqui sabem, né? A Aninha que tá aqui, ô Aninha, te amo. É minha parceira das noites, a Ana Iraci que tá aqui falando. Ela sabe, a gente fica descabelada, toda suada. Meu Deus do céu, desespero danado. Mas hoje eu falei, não, hoje a Ana merece. Hoje eu vou bem bonitinha, viu, Ana? Isso mesmo, eu vou feia, pelo amor de Deus. É uma live e aí, da Ana Ruth, gente. Da Ana Ruth eu vou aparecer feiosa de jeito nenhum. E aí, Priscila, comprovando, né, o que você falou aí, que é sobre você, né? Sobre o enfermeiro saber que ele tem outros papéis também. Então, até aproveitando essa brincadeira, que você não iria entrar de toquinha, porque aqui você não está, né, na sua área de atuação para ter que usar a roupa de enfermeira. Então, é tão importante, né, quando a gente sabe disso, a gente saber os lugares que a gente está. Então, quando você colocou aí a segunda dica, né, de recarregar a bateria aí na família, que é importante, é chegar em casa e saber que você também precisa receber cuidados. Porque, geralmente, o enfermeiro tem essa tendência de cuidar de todo mundo. Cuidar, exatamente. Muitas vezes, o enfermeiro sai do trabalho, deixa a toquinha no trabalho, deixa a roupa lá, mas sai cuidando demais das outras pessoas, não se permite ser cuidado, né? Não se permite também estar do outro lado, deixar o trabalho lá, porque se você sai e fica onde você estiver, na família, lembrando do trabalho, lembrando das pessoas e conversando, isso dificulta demais, né? E a família merece também a Priscila, não é a enfermeira que chega, é a Priscila. Ô, Ana, a terceira dica que eu dou seria cuidar dos relacionamentos, né? Nosso ambiente de trabalho, ele exige, né, que a gente entenda que o nosso trabalho é uma coisa que eu falo muito, sabe?
Quem me conhece sabe, a minha equipe sabe que eu falo muito sobre isso, né? Os meus colegas de trabalho. Nosso trabalho é muito no anonimato. A gente faz as coisas, né? O enfermeiro, ele faz as coisas muito no anonimato. A gente não faz para aparecer, a gente não faz porque a gente tem que estar no pedestal. Não é isso. E a gente o que acontece, que eu vejo muito, né? O nosso trabalho também é um lugar onde o nosso caráter é trabalhado, onde o nosso caráter é moldado, né? Então, o que eu percebo é o seguinte: quando a gente entra, né, no ambiente de competição, no ambiente onde não é o lugar que a gente deveria estar, a gente acaba não exercendo o nosso trabalho da maneira que a gente deveria e nem assistir o paciente da maneira que ele merece, né? Então, quando eu falo cuidar dos relacionamentos, é cuidar, né, das competições, né, que acontece muito na área da enfermagem, cuidar, sabe, das parcerias, né, não se irritar facilmente com um colega de trabalho, ser o mais transparente possível, caminhar junto, né, ter as mesmas ideias como equipe, né, a gente deixar as diferenças de lado e trabalhar em prol do paciente, que eu acho que é o mais importante, sabe? A gente exercer a nossa profissão sabendo que aquilo que a gente faz não vai ser muitas vezes reconhecido, nem pelas famílias, né? Nem vai ser reconhecido muitas vezes pelo hospital, não vai ser reconhecido por nada, mas vai ser reconhecido, né? Às vezes o que a gente faz aqui na Terra, Deus que vai reconhecer no céu. Né? Ele vai nos presentear de alguma forma, né? Ele vai nos agraciar por um momento de descanso, né? Tantas coisas. Então, assim, o que eu trabalho muito dentro de mim é essa questão do anonimato, né? E trabalhar parcerias. Como é bom a gente trabalhar num ambiente gostoso, num ambiente alegre. Eu falo porque nos 2 lugares que eu trabalho, as minhas 2 equipes são equipes maravilhosas, eles são fantásticos. E assim, eles são muito parecidos comigo, assim, eles são muito sorridentes, a gente brinca muito. Na madrugada a gente ri bastante, sabe? E a gente consegue levar de uma maneira mais leve. Agora, se eu sair da minha casa com o objetivo de ficar o tempo inteiro brigando, irritando meu colega, apontando mais defeitos do que qualidades, a gente não consegue exercer da maneira que a gente deve fazer. A gente acaba sendo pessoas completamente fora do propósito. Fora do propósito. Então a gente precisa entender, eu estou aqui para quê? Eu estou aqui, eu saio da minha casa para brigar, ou eu saio da minha casa para fazer diferença na vida de alguém? E esse alguém também não é quem eu estou assistindo. Esse alguém é quem está trabalhando comigo. Entende? Como eu posso fazer diferença na vida dessa pessoa? E cuidar também dos nossos relacionamentos, eu falo assim, mais próximos, né? Família, né? As pessoas distantes. O fato de eu trabalhar muito não significa que eu devo esquecer dos meus amigos que estão longe, né? São eles também que vão me dar o apoio quando eu precisar. Né? A gente não vive 100% a enfermagem, não vai viver a vida inteira a enfermagem. Eu não pretendo fazer isso comigo. Né? Eu quero viver, eu quero trabalhar assim o tempo que for necessário, mas eu quero ter comigo os meus amigos, as minhas relações, os meus irmãos da igreja, né? Seja o que for, né? Os meus amigos. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe, Ana? Quando a gente cerca, né, a nossa vida de pessoas que amam a gente de verdade, né? E no trabalho é isso, a gente sabe, né? E assim, e você está falando, eu penso assim, ó, cada profissão tem as suas características. E a característica, né, da enfermagem, as pessoas que trabalham na área da enfermagem, ela tem que ter algumas ideias. Que a primeira o enfermeiro, ele é para servir. Então, essa primeira característica de cuidar do outro, olhar do outro, de servir. A segunda, você falou aí, do anonimato, né? E a terceira, ele não trabalha sozinho. O enfermeiro não tem como trabalhar sozinho, né, Priscila? Então, quando o enfermeiro não entra para trabalhar com essa ideia de que ele está lá para servir, que o trabalho dele é anonimato, que o trabalho dele, né, envolve essas 3 áreas aí que nós estamos falando, ele vai adoecer, porque ele vai buscar trabalhar de forma diferente. Porque para o enfermeiro, é o que você falou. Então, às vezes, as pessoas adoecem, não é porque o ambiente só é ruim. É quando a gente chega no ambiente,
sabe que aquele ambiente é daquele jeito e a gente quer mudar. Então, o enfermeiro, ele trabalha muito em equipe. Não tem como ele chegar lá e não querer conversar com o outro. Porque tem gente, né, que às vezes está mal-humorado. Por quê? Porque não seguiu a primeira dica, não seguiu a segunda dica, que é viver bem com a família, não seguiu a primeira dica. Quando chega nessa terceira dica, ele não convive bem com os colegas. E aí traz um clima ruim de trabalho. E o clima ruim de trabalho faz o emocional ficar muito abalado. Né? Então, quanto que é importante, né, o enfermeiro ter essa consciência do lugar que ele está trabalhando, né, e servindo. Sim, com certeza, Ana, você tem toda a razão. O enfermeiro, ele jamais vai trabalhar sozinho. Nós não conseguimos e nós também não podemos fazer tudo sozinho. É impossível exercer o trabalho de serviço da enfermagem sozinho, sem depender do outro, sem solicitar a ajuda do outro. Nós sempre vamos precisar de alguém. Né? Você não vai conseguir virar um paciente sozinho, você não vai conseguir fazer algumas funções, algumas técnicas, né, que é exercida, é da enfermagem, que é do enfermeiro, a gente não faz sozinho. Né? Fala também para o técnico, né? Ele também não faz nada sozinho, a gente precisa do outro. Né? Então, e até mesmo por causa dos plantões. E até por causa dos plantões, né, Priscila? Porque se você sai, o trabalho tem que dar sequência. Como é que você não conversa com a pessoa que vai dar sequência? Precisa ter sequência, Ana. Não existe o trabalho da enfermagem sem a sequência. Né? É por isso que quando a gente passa o plantão, a gente sempre usa essa fala. Todo mundo já sabe aqui do enfermeiro que eu vou falar. Nosso trabalho, ele é continuidade. Né? Eu não vou fechar um plantão, ele não fecha nunca. Ele nunca vai fechar. Eu vou passar para frente, vou passar para frente, para frente, para frente, para frente. E aí nós vamos conseguindo dar na sequência, sabe? Mas essa sequência não quer dizer que vai ser uma sequência de perfeições, né? Não vai ter. Né? Vai ter dia que eu vou passar um plantão, beleza, tranquilo, mas vai ter dia também que eu vou passar um plantão totalmente conturbado. Né? E cabe ao meu colega, né, ao meu parceiro, a equipe que está pegando, que está chegando, entender, né, as nossas limitações, que são várias muitas vezes durante o dia. Às vezes nós não vamos conseguir fazer tudo, mas às vezes à noite a gente vai conseguir fazer, entende? Então, essa é a dica que eu dou, né? Que eu falei que é da família, das relações. Outra dica importante que eu dou, Ana, também... Priscila, só um instante, deixa eu ler aqui, ó. Alguém colocou aqui, não sei se você conhece, a Elaine Viana colocou, assistir ao dorama Uma Dose Diária de Sol, que fala da realidade dos enfermeiros e da saúde mental, né? Nossa, que legal, né? Ela é sua... Você conhece a Elaine? Amiga, conheço demais a Elaine. Elaine, um beijo pra você. Bom, Elaine. Ótima dica, Elaine. Ótima dica. Muito bom você participar. Viu? Muito bom. É isso mesmo. Uma dose de sol. Muito bom, muito bom. Quero assistir. Viu? Não vi ainda não. Mas outra dica também que eu dou, Ana, que eu não falei, que é o tempo de descanso. A gente precisa descansar. Né? É descansar mesmo. Descansar a mente, descansar o coração, né? Descansar as emoções. Né? A gente fica muito pilhado quando chega em casa. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade de descansar. O que é o descanso? É eu fazer nada. Mas é nada. É fazer uma coisa que eu gosto. Eu, por exemplo, para eu descansar, eu gosto de escrever. Gosto muito de escrever. Gosto de... Sim, gosto demais de escrever. Gosto de ler livros, sabe? É uma coisa que eu faço muito que me descansa. Por mais que meu tempo seja muito pouco, porque a vida de mãe, enfermeira, esposa, acaba muitas vezes atropelando a gente. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos tempos é tirar um tempo para mim, sabe? Recarrega as nossas energias, sabe? É bom para que a gente se conecte com a gente mesmo, né? Comece a entender algumas coisas dentro do nosso coração que precisa. Então, às vezes, é nesse período de descanso que a nossa mente vai dar aquela relaxada, o nosso corpo também. Porque quando a gente não descansa, o nosso corpo ele começa a dar sinais, né, Ana? A gente começa a sentir muitas dores no corpo, começa a ficar mais fadigado, perde as energias. Isso tudo faz muita diferença, né? Quando a gente não descansa. E a última dica que eu dou, que é a quinta, não sei se eu queria acrescentar mais uma coisa sobre descanso, Ana, quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia colocar que a questão do descanso, que eu acho importante a gente pensar, que muitas
vezes as pessoas confundem, às vezes até problemas emocionais, que às vezes não é um problema sério, às vezes é falta de sono. Tem muita gente que dorme mal, fica no outro dia muito mal-humorado, irritado, né? Inclusive, eu falo, inclusive, até um colchão. Tem gente que tem um colchão muito ruim, e às vezes são coisas básicas que a pessoa pensa que é até um problema que a pessoa tá, e não é, são coisas simples. Exatamente. Ô, Ana, deixa eu te contar, você tá falando sobre isso, eu tenho até que contar. Várias vezes eu cheguei em casa, chorando, chateada, não consigo descansar e tal, e colocar a culpa no serviço, tantas coisas. Mas o que eu precisava, na verdade, era descansar. Era um bom banho, deitar na cama e dormir, sabe? Eu aprendi isso. Quando as coisas estão muito ruins, que eu sei que eu estou muito cansada, o que eu tenho que fazer? Banho, cama. É lá que eu vou revigorar. Eu preciso descansar. Porque se a gente fica sem descansar, a gente fica mal-humorado. E a família toda é abalada. Né? Na minha casa é assim. Se eu chego descontrolada, eu descontrolo todo mundo. E é assim que acontece. Né? Então a gente precisa pensar, opa, eu não quero chegar num ambiente, eu não quero atrapalhar a minha casa, então eu preciso descansar. Né? Tira um tempo, deixa as crianças um pouquinho, né? E até porque, Priscila, se você chega cansada e não conhece a si mesmo e pensa, eu preciso descansar, aí você não descansa, você estressa a família, fica mal, aí a família fica mal, aí no outro dia você já volta, não é nem por causa do descanso. Porque aí você descansou, mas na verdade já a família toda tá ruim, aí você volta pro trabalho já por causa de outro problema, aí cria outro, porque chega lá, você já tá mal com a família, já briga com os colegas lá de trabalho, e aí fica um ciclo. Então a saúde mental passa por que a gente precisa cuidar da gente, saber que o nosso corpo está precisando, né? Para que não esteja prejudicando ainda mais, né? A vida da gente. Exatamente. Eu tenho certeza que tem vários enfermeiros aqui que vão concordar comigo. Se a gente não descansa, a gente destrói a nossa casa. É verdade. Isso, assim, é fato. Todo mundo aqui já deu uma gafe em relação a isso por causa de descanso. Mas até que a gente descobre isso na prática, é difícil mesmo. Acho que é o tempo, né? Vai fazendo a gente entender o que a gente realmente precisa. Opa, o que eu preciso? E ouvir o nosso corpo, né? O que meu corpo está falando? O que ele quer agora? Ele precisa de quê? Né? O Rodrigo mostrou. E o Rodrigo foi minha dupla aí. É uma pessoa que descansa. Ele sabe descansar. Eu gosto do Rod por causa disso. E é uma coisa que ele falava muito comigo. Descansar. E priorizar. Né? Eu vou usar o exemplo do Rodrigo, porque ele era um exemplo claro para mim. Ele é o exemplo claro do descanso. Né? Tá cansado? Vai viajar, vai fazer outras coisas. E a gente precisa fazer isso. Viu, Ana? Posso falar? Verdade. Priscila, deixa eu ler aqui também, à medida que a gente vai falando, o Rodrigo colocou, descansa mais que trabalha. O Davidson tá zoando o Rodrigo, que o Rodrigo descansa mais do que trabalha. Realmente, mas ele sabe descansar, Ana. Ele sabe descansar. Ele é um exemplo. Sabe? E a gente às vezes acha assim, mas nossa, mais descansa demais, mas não é. E volta revigorado, e não se estressa com as coisas, sabe? A gente precisa aprender a ser assim, né? A outra Priscila, dica... o meu marido aqui também colocou aqui, ó. Quando a gente teve nosso segundo filho, o nosso segundo filho ficou quase que 2 meses na UTI, né? Ele teve paralisia cerebral. E a gente teve uma vivência muito... Quando a gente fica no hospital, a gente fica muito com o enfermeiro, né? A nossa rotina é muito mais com o enfermeiro do que com o médico. E a gente achou interessante que ele escreveu aqui, que ele lembrou que quando a gente ficou, muitos bebês estavam lá, né, por falta de peso, icterícia, e tomavam aquele banho de sol. Os prematuros, ficava com óculos. Aí tinha uma enfermeira lá que ela colocava desenho em todos os ossos das crianças. Então, eu falo assim, os enfermeiros às vezes têm essa criatividade de fazer o ambiente ficar mais leve. Porque o ambiente para a família, né, que está lá no hospital é muito pesado. Então, assim, o enfermeiro vai ter isso quando ele tá completamente dentro do ambiente. Porque é o que você está falando, né? Quando a gente cuida da gente, vai descansado, você consegue trabalhar e mergulhar ali no trabalho, né? E ter criatividade, e acolher, se dar bem com as pessoas.
Então, isso é um trabalho muito importante que a gente tem que ter com a gente, porque cuidando da gente, automaticamente a gente está sendo uma bênção na vida das outras pessoas, né? Com certeza, Ana. Tem toda a razão. É isso mesmo. Né? E a gente precisa de mais enfermeiros assim, né? Enfermeiros criativos, né? Que se importem mesmo com as pequenas coisas. Às vezes a gente acha que é bobagem um desenho no óculos, né? Um balão de luva para uma criança que está chorando no pronto atendimento, né? Um carinho que você faz, né? Você abaixar, olhar nos olhos e conversar. Isso tudo faz tanta diferença na vida de uma pessoa, sabe? Que ela se sente acolhida, se sente abraçada, sabe? E isso faz muita... Isso mexe muito, né? Com as pessoas, né? Um enfermeiro que sabe acolher da maneira que o paciente precisa, sabe? E isso fala muito dele, né? De quem ele é. De quem ele é de verdade. Com certeza. Muito a bem. próxima Então, dica que eu posso passe falar. agora para a última. Pode falar, para a última dica. Ana, é a dica, uma das dicas mais importantes que eu gosto muito. E tem muitos anos que eu faço, que é procurar ajuda para resolver conflitos pessoais. O que eu tô falando com isso, né? O que eu quero dizer com isso? Que é você procurar uma assistência psicológica. Nós não conseguimos resolver alguns conflitos sozinhos. Eu já tenho 11 anos que eu faço terapia. Eu acho que eu nunca vou ter alta, Ana. Não sei se existe. Eu também nem quero ter alta. Não quero. Eu acho que nós que trabalhamos na área da saúde, fica esse conselho para os meus amigos, né? Resolver alguns conflitos. Tem algumas situações, né? De sobrecarga, de frustração, de lidar com a morte, de lidar com algumas limitações, com algumas injustiças que acontecem, com a dor do outro, que vai exigir da gente, muitas vezes, um esforço emocional muito grande, né? A gente vê uma pessoa chorando, uma pessoa sofrendo, né? E se compadecer dela, porque a dor a gente não compara, né? A dor a gente ampara. Né? A gente tá lá junto, tá com a mão ali na pessoa. E muitas vezes a pessoa vai embora e ela nem sabe que a gente está ali chorando e ficou ali chorando a equipe. E quantas vezes eu já vi a minha equipe chorando, né? Frustrada, às vezes triste porque não conseguiu ajudar uma pessoa, né? E às vezes a gente se cobra muito, Ana, por isso. Né? O que eu poderia ter feito diferente, como eu poderia ter feito diferente como equipe, né? Eu falo porque eu já passei por várias situações assim, várias situações, né? A gente passa, isso é algo diário, mas isso não pode deixar o nosso coração frio a ponto da gente não entender que aquilo que eu faço é o meu melhor, né? Foi o meu melhor naquele dia, mas aquele melhor daquele dia me machucou, me doeu, me frustrou, me deixou triste, né? Vai me levar para casa pensativa sobre aquelas situações. E muitas vezes a gente começa a embolar um novelo de lã dentro da nossa cabeça que a gente não vai conseguir achar a ponta mais, né? E aonde que está a ponta de alguns conflitos que a gente tem? Às vezes de trabalho, liderança, né? O nosso jeito de falar, a nossa postura, tantas coisas. São novelos, né? Pequenos bolinhos que a gente vai fazendo. E com o passar do tempo, a gente vai vendo que isso acaba atrapalhando nas nossas relações e no nosso cuidado, na nossa assistência ao paciente, sabe? Então, assim, eu sou... Como eu posso dizer? Eu não tenho nem palavras para poder expressar o tanto que a terapia, ela me conecta comigo mesmo, sabe? Eu já tive situações, eu posso expor aqui, que eu quase pensei, a Ana sabe disso, né, Ana? Eu pensei em desistir da enfermagem, eu pensei assim, nunca mais, eu não quero mexer com isso não é para mim, isso não é para minha história, né? Às vezes você não sabe disso, mas eu já pensei em desistir, já tive por isso aqui, de fazer qualquer outra coisa, menos mexer com enfermagem. Mas eu tenho muito que te agradecer, né? Eu falo assim, emocionada mesmo, Ana, porque... quando você pegou na minha mão e falou assim, Pri, você é enfermeira, né? Você vai dar conta. E hoje eu tô aqui falando sobre isso, sobre algo que eu dou conta, né? Não só você, mas a Tamires também, né? Que me assiste hoje, que é uma pessoa, assim, fantástica,
que me marca muito, né? Que consegue desembolar tantos nós que eu faço durante a semana, durante 15 dias, durante os meses, e que ela mostra para mim que a minha história não é o que eu trabalho, não é só o meu trabalho, é quem eu sou, sabe? É como eu lido com as situações, é como eu recebo as situações, é como eu me dou, né? É como eu falo, é como eu exerço, né? Isso faz tanta diferença, né, que eu fico assim impressionada. E vocês fazem esse papel de nos conectar com a nossa história, né? E a gente precisa disso, né? Tem gente que acha que pode viver a vida, você vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Chega um ponto que não dá conta, né? Não dá conta. E eu agradeço muito pela psicologia, pela terapia, que faz milagres, viu? Faz milagres. Ô, Pri, e isso tem a ver com a questão da profissão, né? A profissão da enfermagem, ela é muito desgastante. Então, quem tem profissões que desgastam o físico, tem profissões que desgastam áreas diferentes. A área da enfermagem, ela desgasta tanto o físico, porque você não para, e tanto o mental, e desgasta o emocional, porque você está lá em contato com famílias com dor, com situações que dependem de você. Então, é uma função que desgasta muito. Por exemplo, vamos comparar o meu trabalho enquanto psicóloga, eu não tenho o desgaste tão físico. Meu desgaste não é físico, porque eu fico aqui, né, atendendo pessoas. Eu não tenho que ficar correndo no corredor, correndo para levar remédio, para dar banho no paciente, para virar o paciente na cama. Então, o enfermeiro, volta lá na primeira dica, para ele ter, né, uma saúde mental, precisa cuidar muito, muito dele, né? E até mesmo exercício físico. Porque se você mantém um exercício físico, você está com o corpo preparado para trabalhar, né? E aí, essa questão que você falou, né, da questão emocional, o enfermeiro, ele está de cara com as realidades da vida. Então, se ele não cuidar dele, não cuidar do emocional, é muito fácil para levar, né, uma exaustão, ficar mal, né? E as pessoas não enxergam, porque vê o enfermeiro sempre lá com o papel de ajudar, cuidar, e não vê que ele precisa de cuidados, né? Então, o enfermeiro tem esse desgaste aí, e falando do Janeiro Branco, a gente pode incentivar aí os enfermeiros que estão ouvindo a ter esse cuidado, né? O que a gente está falando aqui, esse cuidado, porque é uma função, é um emprego que desgasta muito emocionalmente, né? E a gente precisa cuidar de uma vida tão preciosa, né? Assim, que é uma função maravilhosa, né? Necessária, né? No hospital. Tem toda razão, Ana. E a gente tem fragilidades também, né? E a gente precisa ser cuidado, precisa ser abraçado também, assim como os outros, né? E a gente precisa, né, ver essa limitação que nós temos. Eu acho isso, assim, primordial, viu, Ana, para a gente continuar. Ai, como eu queria, assim, que esse janeiro branco fosse o ano branco. Seria mais interessante, né? Que a gente tivesse pequenas ações, né? Quem sabe a gente não faz isso, né, Ana? Pequenas ações, né, para que os enfermeiros se sintam acolhidos, ouvidos, né? Valorizados em quem eles realmente são, né? Porque o trabalho, a técnica, Ana, qualquer um aprende, né? Se eu chamar uma pessoa que está ali na rua e falar com ela, olha, você vai ficar 6 meses aqui dentro, você vai aprender a técnica, você vai trabalhar. A técnica a gente aprende, mas o dom, né, é Deus que dá, eu acredito muito nisso, né? Então, a gente precisa entender que se cada um está aqui, né, se os enfermeiros que estão me ouvindo aí, você tem um dom, você tem valor, você é importante para alguém, que você se olhe de uma maneira diferente, né, a partir de hoje. O que eu realmente preciso? Eu preciso descansar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso de uma ajuda psicológica, né? Eu preciso de fazer atividade física para liberar endorfina, para eu poder ficar feliz, para me rir bastante. Eu acho que eu vou rir até mais agora que eu estou fazendo atividade, né? Alex chega aqui já pronta, já tem que ir. Eu não posso falar não, agora eu estou desse jeito. Mas eu aprendi porque eu preciso. Porque quando eu estou em casa sem fazer uma atividade, sem se preocupar comigo, eu começo a ficar triste. E é isso que acontece.
começa a sentir uma tristeza, uma solidão, começa a reclamar demais, começa a ficar deprimido, sabe? Começa a se sentir inútil em algumas coisas. E a proposta não é essa, né? A proposta é que a gente faça as coisas com alegria, né? Que exerça o nosso dom, que as nossas mãos sejam mesmo para servir, né? E como isso faz diferença, né, Ana? Com certeza. Mas muito bom, Priscila, ter compartilhado essas dicas. E eu tô admirada, viu, Priscila, com a quantidade de fãs que você tem. O povo aqui tudo entrando, né? Inclusive, hoje vamos, tá vendo? Hoje é sexta-feira. Hoje não sextou pra mim, eu vou ter que ir na academia, tá vendo aí? Não sextou. Isso mesmo, Alex. Muito bem. Você tá falando que eu tenho muitos fãs, né? Pois é. Eu também fiquei admirada. Eu queria agradecer aos meus amigos, né? Por ter entrado nessa live, né? Por ter me prestigiado. Você também, Ana. Eu acho que é... Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Espero que eles tenham, assim, absorvido alguma coisa, né? E como é bom ter amigos. Isso aqui é tudo amigo, viu, Ana? Todos são os meus amigos que estão aqui. Que legal, viu, gente? Que legal, viu, Priscila? E antes da gente encerrar, quero agradecer, né, todos que entraram, agradecer a você, né, por ter aceito o convite. Quando eu pensei em enfermeira, eu já pensei em você, né? E eu falei assim, não, a Pri, né, tem essa essência, né, que é do cuidado, de viver o que fala, né? Então isso é muito importante. E aí eu quero, Priscila, antes da gente encerrar, queria que você deixasse ali as últimas considerações finais, a palavra final, o que você diria, né, pra gente aí como conclusão de hoje, né? O que fica para você, uma palavra final. Olha, primeiro eu quero te agradecer, viu, Ana, pelo convite, porque assim, tem muito enfermeiro bom, viu? Que tem mais vivência do que eu, poderia falar muito melhor do que eu. Mas assim, eu quero te agradecer pelo carinho que você sempre teve comigo, com a minha família, né? E por me honrar, né? E valorizar o que eu faço, né? Você sabe que eu faço não é para ser visto, não. Eu faço porque eu gosto, né? E eu gosto de servir, isso é meu, né? Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado também por pensar em nós, enfermeiros, né? Fala em nome deles também, né? Como é importante, né? Alguém que se preocupa conosco, que se preocupa com a nossa saúde mental, né? Que senão a gente não consegue caminhar, viu? Muito obrigado, gratidão, viu, Ana? A dica que eu queria deixar seria ter metas e seguir um propósito, planejamento e propósito, né? Que você que está me ouvindo aí, enfermeiro, da família, né? Tudo que a gente for fazer, que a gente tenha um propósito. Eu acredito que eu não estou trabalhando, né? Não estou na enfermagem de paraquedas. Eu creio que cada um que está exercendo a sua função tem um propósito. E mais importante do que o propósito é saber para que é esse propósito, né? Onde eu estou inserido, seja no hospital, seja na SF, né? Seja trabalhando no home care, porque a gente precisa entender para que Deus realmente nos chamou, né? Por que eu estou aqui, eu posso fazer da melhor forma, né? Da mesma forma quem trabalha em 2 serviços, né? Ter o propósito, para que eu estou trabalhando em 2. Eu trabalho muito isso comigo, Ana. Propósito, né? A nossa vida precisa ter um propósito, ter um direcionamento. Eu que agradeço ter aceitado o convite, o pessoal que entrou aí, a Elaine, que está aqui falando que já está me seguindo. E agora você vai ter seguidores, Ana. A pessoa pode seguir a Ana, que ela tem dicas excelentes. Uma excelente psicóloga de família, sabe? Se você precisa, liga para ela, marca um horário, ela vai realmente te ajudar a voltar para o seu propósito, né, Ana? E desembaraçar, né? Os montes de novelo de lã que a gente fica na cabeça. Também a sua mãe está aqui. Parabéns a vocês duas, maravilhosas. Que gracinha, viu? Que legal. Um beijo, viu? pessoal. Muito obrigada, meus amigos, pela parceria, viu? Estou muito feliz de vocês terem veio comigo, assim. Eu estava meio nervosa, tá, Ana? Eu confesso para você. Meu Deus, eu falei, como é que vai ser isso? E ainda o negócio nem entra. Eu falei, pronto, tá tudo errado. Não sei nem entrar numa live. Não, mas tem que dar um jeito, tem que entrar. Eu pensei, meu Deus, a Manoel tá dentro na live. Mas deu certo.
Deu certo. Então tá bom, gente. Eu agradeço todos vocês. Tá bom, gente? Muito Eu relevante, Ana. agradeço vocês Beijo, Deus te todos. abençoe. Muito obrigada. Amém. Nada. Obrigada a vocês. Tchau, Outro. Tchau. Tá com tchau, Deus. beijo.